Existe algo muito importante que eu tenho observado na caminhada cristã, que eu gostaria de compartilhar com você. Por que será que muitas das vezes as pessoas buscam, oram, estão sempre na igreja, mas parece que elas nunca saem do mesmo lugar, parece que elas sempre estão vivendo os mesmos problemas. É a mesma luta emocional, é a mesma dificuldade em certa área da vida, parece que sempre está repetindo um padrão, um ciclo. E muitas das vezes as pessoas podem até começar a questionar se realmente Deus está ouvindo elas, se Deus está vendo aquilo que elas estão passando. E essa situação me faz recordar do povo escolhido por Deus, o povo de Israel, que passou um período muito longo de escravidão ali no Egito. E aqui só para a gente recordar, né, a gente sabe que aquele povo ali era um povo escolhido por Deus. Então eles foram para o Egito e depois que José morreu, levantou-se um novo faraó, né, que não conhecia nada sobre José, e começou a temer aquele povo escolhido por Deus, que estava só crescendo e crescendo. Então eles decidiram fazer daquele povo escravos, escravizar aquele povo. E mesmo assim não adiantou. Então a gente se lembra desse todo esse contexto. A gente sabe que Moisés também ele nasceu, né, nesse contexto, um contexto de morte. Mas ali o povo já clamava e o Senhor já estava ouvindo as orações. E ali o Senhor levanta Moisés para libertar aquele povo. Eles passaram um processo ali de grandes milagres que o Senhor fez antes deles saírem ali do Egito. Provas mesmo do poder de Deus, que Deus estava ali com eles. E até que Faraó, né, decidiu deixar que aquele povo fosse. Se a gente for parar para pensar, era um povo escravizado, era um povo escolhido, mas que estava ali sendo escravizado, sendo oprimido. Logo ali na libertação deles, quando eles saem ali do Egito, a gente já vê algo extraordinário. Aquele povo era escravo, era um povo que vivia na escassez, mas eles saem dali já um povo rico. Eles saíram dali com vários ouros, vários objetos, né, de ouro ali. E então, de escravo ali, eles já começam, né, a ter um cenário de vida totalmente diferente, né, no contexto ali de ter, né, algo de valor, né, de ter ouro, de ter coisas de valor. E nesse processo, a gente sabe também que era para ser um processo que era para demorar poucos dias, mas na verdade aquele povo passou 40 anos no deserto. Então, todo esse contexto que eu comecei aqui falando sobre por que as pessoas passam tanto tempo, às mesmas vezes buscando a Deus, parece que elas sempre vivem no mesmo cenário. Isso me conecta muito a essa passagem desse povo. Assim como às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente não compreende por que a gente passa tanto tempo no mesmo processo, coisas que deveriam, parece que deveriam ser mais rápidas, por que a gente fica tanto tempo nesse processo? A história desse povo, ela tem muita semelhança com nossos dias atuais também, porque aquele povo, eles tinham saído do cativeiro, eles já não eram mais escravos, eles estavam ali num processo de deserto de lapidação, aonde estava forjando eles também, e eles tinham uma promessa, eles tinham um lugar para chegar, assim como nós também temos uma promessa e também temos um lugar para chegar, né? Nós temos um alvo. E aquele povo ali, por mais que eles tivessem saído do Egito, o Egito ainda estava dentro deles. Então, muitas das vezes também é isso que acontece. Às vezes a gente passa por um período difícil, ou a gente sai de uma situação, por um processo de deserto para alcançar algo, né? Ou para nos tornar melhor, né? Para crescer. Mas a gente ainda está com mentalidade de passado, a gente ainda está com mentalidade se prendendo, né, ao lugar da escassez, ao lugar da miséria, ao lugar aonde faltava, sabe, no lugar do mínimo, quando na verdade Deus já nos tirou daquele lugar, assim como aquele povo. Então aquele povo ele passou ali pelo processo de deserto, aquele povo eles passaram ali por um processo de deserto, eles já não eram mais escravos, mas a mentalidade deles ainda era uma mentalidade de escravo. O cenário já havia mudado, não era mais tempo de cativeiro, mas eles ainda estavam desejando aquilo que eles tinham lá atrás. E muitas das vezes isso é sutil também na nossa vida, a gente não percebe, mas às vezes a gente murmura ou às vezes a gente pensa como que era antigamente, achando que era uma situação melhor, porque a gente não quer passar pelo processo de deserto, a gente não quer passar pela lapidação. E o momento de processo é onde também a nossa identidade é testada, onde a nossa mentalidade também é forjada e Deus vai ali nos tratando para que a gente venha a alcançar aquilo a qual Ele deseja para nós, aquilo que a gente também sonha, a promessa. Então, em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, sempre tem um momento de preparo, sempre tem um momento onde a gente é testado e lapidado, que a gente é moldado para que a gente de fato venha conquistar aquilo ali e que a gente consiga tomar posse, não simplesmente por um momento, para ser algo passageiro, mas para ser algo também eterno. Então, às vezes, você pode se perguntar por que eu passo
por esse processo sempre? Por que que vira e mexe eu tô nessa dificuldade? Por que que vira e mexe eu tô com esses sentimentos? Por que que sempre essa situação, de repente financeira, ou de repente essa situação no sentido de relacionamento ou profissional? Então você precisa alinhar e se perguntar a Deus, Senhor, o que que é que eu ainda não estou enxergando? O que que é que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi para que eu venha sair desse ciclo? De repente a sua mentalidade e a sua identidade foi forjada nesse momento de caos, nesse momento de dificuldade, e você não está conseguindo ainda alinhar a sua mente, alinhar a sua identidade ao que realmente é seu, ao que você realmente é. É igual aquele povo. Aquele povo, eles não eram um povo escolhido para a escravidão, eles eram um povo escolhido de Deus, sabe? Era uma geração escolhida, separada por Deus. Mas eles passaram tantos anos ali no caos, no momento de escravidão, da falta, que isso também foi moldando a identidade deles. Então, quando eles saíram dali, eles estavam desejando ainda um pouco, eles ainda estavam desejando voltar àquilo, mas não era aquilo que Deus tinha para eles. Deus tinha muito mais para eles, Deus tinha promessa para eles. Deus tinha para eles era lugar de governo, não era lugar de escravidão, mas eles precisavam alinhar a mentalidade deles para que realmente eles conquistassem aquilo que Deus tinha para eles. Hoje para e pensa na sua vida, o que que é, de repente, precisa ser ajustado dentro de você para que você venha sair desse ciclo que você tá, que você venha romper realmente, venha conquistar aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. O que eu tenho certeza é que Deus ele não quer que você tenha uma mentalidade de escravo, mas sim que você tenha uma mentalidade de filho. E filho, ele tem herança, filho, ele tem semelhança com o pai, ele tem direito. Escravo não tem herança, escravo ele não tem nada, escravo vive oprimido e vive uma vida de miséria. E não é isso que Deus tem para você, mas você também precisa alinhar o seu coração, a sua mente, as suas emoções para entender e estar no novo que Deus tem sobre a sua vida. Lembre-se que tudo tem um tempo determinado por Deus, mas muitas das vezes Deus já encerrou ciclos, mas você ainda não consegue desfrutar disso porque você ainda está com pensamentos de passado, com uma mentalidade antiga, você ainda não está conseguindo alinhar a sua vida de acordo com aquilo que Deus está preparando para você, daquilo que Deus já está estabelecendo para você. Então, busque a Deus discernimento sobre qual estação você está, qual tempo você está, e que Deus ele possa abrir os seus olhos para que você venha também renovar o seu entendimento e você venha viver a boa e perfeita e agradável vontade dele, porque é isso que o Senhor tem para você. A palavra diz que ele tem pensamentos maiores e mais altos do que os nossos. E nós precisamos adequar a nossa mente ao céu e não ao contrário. A gente não pode limitar aquilo que a gente já viveu, a gente não pode acreditar mais no passado, naquilo que a gente viveu, nas nossas dores, nos nossos traumas, nas nossas frustrações. A gente precisa acreditar naquilo que Deus diz sobre nós, nas promessas que Deus tem sobre a nossa vida. Então hoje, alinhe sua mente de acordo com aquilo que o céu diz a teu respeito, das promessas do Senhor sobre a sua vida, renove o seu entendimento e busque isso no Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha feito você refletir sobre a sua vida, sobre a sua história, o momento que você está hoje, e que Deus continue te abençoando, te guardando. Te peço também para que você curta esse vídeo, que assim o YouTube ele entrega para mais pessoas e também o Evangelho ele chega a mais pessoas. Se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de saber sobre identidade, sobre as emoções, sobre mentalidade, eu tenho um grupo no WhatsApp. Eu vou deixar aqui abaixo o link desse grupo, você vai ser muito bem-vindo lá. Fica com Deus e até a próxima.